E agora vamos direto falar com ela, Thaisa Aureliano, sobre a morte de um caminhoneiro que é alvo de investigação. O caso aconteceu no terminal de distribuição de combustíveis em Cabedelo, onde está havendo mal moído. Thaisa, boa noite, é com você. Oi, Vinícius, boa noite a você e a todos. O caso foi no dia 18 de março. A família ainda aguarda um laudo deste acidente de trabalho. No dia de ontem, auditores fiscais do trabalho, inclusive, realizaram interdição nesse terminal de Cabedelo, né? Esse terminal de combustíveis, onde este homem trabalhava. E por esse motivo eu converso agora com a Janaína Pereira, que é filha dessa vítima. Muito obrigada pela tua participação. Antes a gente estava conversando um pouquinho. Seu pai foi um homem muito experiente, né? De estrada, ele era caminhoneiro e há cerca de 5 anos estava trabalhando não só no transporte, como no carregamento de combustíveis, isso no município de Patos, né? Ele trabalhava para um posto de combustível de Patos. E aí lá no local do acidente era onde ele pegava esse combustível para levar para Patos. Ele descrevia como era lá, ele relatava alguma situação do que aconteceu. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Vinícius. Então, ele se queixava muito, sempre quando ele vinha, ele se queixava muito de dores nas costas, na coluna. E a gente ficava perguntando, né, o que está acontecendo. Ele nunca chegou a relatar como era o funcionamento lá. A gente não sabia de fato como realmente as coisas aconteciam. Nós só viemos ter conhecimento da situação depois da morte dele. O que ele relatava eram essas dores nas costas, ele tomava muita medicação. E eu percebia que era sempre quando ele vinha carregar aqui no porto em Cabedelo, na base. Uma vez, a gente conversando, ele só comentou: menino, meu braço está doendo tanto. Eu fui puxar aquele bico, o bico é um pouco pesado. Pronto, esse foi o relato que ele fez em uma das nossas conversas aqui em casa. O bico para poder transportar o combustível de lá do terminal até o veículo que ele iria levar esse produto para Patos. Isso acontecia de que forma? O motorista chegava, ele sobe na plataforma lá da base da Nordeste Logística e aí ele faz todo o manuseio, ele tira esse bico que é da base para encaixar no tanque do caminhão. Então esse procedimento é feito pelo motorista, né? Inclusive esse foi uma das questões que o Ministério do Trabalho fez essa interdição, porque esse manuseio não é para ser feito pelo motorista, né? Esse é um manuseio que deveria ser feito pelo próprio operador da base. E isso mesmo eu sei porque eu comecei a ir atrás e descobri que na norma, na N35, que era onde meu pai estava enquadrado, ela é muito clara com relação a isso. Esse manuseio é para ser feito pelo operador da unidade onde tem o combustível. E os auditores fiscais do trabalho estão realizando essa análise nesse terminal que foi interditado e vocês aguardando esse laudo para poder dar sequência no encaminhamento do caso do teu pai. Então ainda está muito vago, sem muitas respostas. Sem muitas respostas ainda, né? Nós estamos aguardando. Veio essa notícia da interdição. Eu acredito que o Ministério do Trabalho ele não iria fazer uma interdição à toa. E pelo que eu soube, né, eu não tenho acesso a isso porque o processo está em andamento, mas pelo que eu soube, fiquei sabendo, é por conta de algumas irregularidades justamente, e uma dessas é o fato dos motoristas estar fazendo esse manuseio. Eu conversei com alguns motoristas e todos me relataram a mesma coisa, quem sobe na plataforma, quem puxa o bico de carregamento, quem digita a programação do que vai ser carregado, tudo é feito pelo operador. Sim. Ok, oi. Oi. Olha, pessoal, agora nós vamos conversar daqui a pouquinho, esse caso aí, caso triste e lamentável. E inserido nesse assunto também nós vamos saber alguns detalhes como é que está a questão dos combustíveis, né? Thaisa, mais uma vez é contigo. Sinal restabelecido, Thaisa Aureliano, vai lá.
Vinícius, eu estava aqui conversando com a Janaína Pereira, ela que teve um pai que faleceu durante um acidente de trabalho carregando combustíveis em um dos terminais do porto, da área portuária de Cabedelo. E ela estava explicando aqui que a família ainda está sem resposta diante de laudos, apesar da interdição desse terminal, né? Pode continuar, pois não. Então como eu estava falando, a gente passou a ter conhecimento, até ouvindo outros motoristas, que esse era um procedimento comum e não era algo que o motorista optava. Essa era obrigação. Então, eles eram obrigados a subir naquela plataforma, a fazer o manuseio daquele bico, a fazer o carregamento. Então, eles eram obrigados. Então, acúmulo de função também. Sim, acredito que sim, né? E assim, as informações que eu peguei também é que já havia várias reclamações de outro motorista na base, informando que aquele bico estava ruim o manuseio, que aquele bico estava duro, que estava difícil o manuseio. Então você imagina um homem de 70, ia fazer 73 anos, né? Fazer um manuseio de um material tão pesado, porque pelo vídeo a gente percebe que era bem pesada aquela mangueira. Tá? Então, o local era monitorado, tem essas imagens, e ele é um homem muito experiente já nessa função. Sim, ele era muito experiente, né? Inclusive, ele fez curso, né? Fez um curso teórico, mas eu também tomei conhecimento que somente era feito a teoria com o pessoal da base, então a prática não era dado acompanhado de alguém responsável. Era o próprio motorista quem iria na prática fazer aquilo ali. Então, assim, eu acredito que o Ministério do Trabalho não iria tomar uma decisão dessa à toa, né? Existe algum motivo e eu acredito que eles viram, devem ter percebido alguns pontos de falha. Eu até peço aqui, aproveito a oportunidade, que já que o sindicato dos petroleiros, então, por favor, seja favorável para uma mudança, para que outros motoristas não venham a falecer ali. Porque eu conversei com motoristas e eles todos têm o mesmo temor, eles têm medo, eles dizem, será que a gente vai ser o próximo? Né? Hoje eu conversando com um motorista e ele disse que a filha dele falou assim, pai, não vai mais carregar, fique em casa. Então você imagina a aflição no coração, né? Qual o nome do seu pai? Edival Ferreira. Edival Ferreira, e aí esses motoristas realmente relataram essa dificuldade que eles também sentem, né? E por isso esse apelo de familiares para não passar pelo que seu pai passou. Isso, exatamente, porque só sabe a gente, né? Hoje para mim foi um dia terrível, porque eu poderia agora estar simplesmente vivendo o luto do meu pai. E eu não pude parar, são mais de 40 dias nessa luta, correndo de um canto em delegacia, em Ministério Público, para tentar encontrar uma força para que alguém pudesse fazer algo. Porque eu sei que meu pai não vai mais voltar, isso é fato. Mas eu não posso deixar que a morte dele seja em vão e que outros motoristas venham perder suas vidas, né? Eu acredito que eu tive na base, muito antes da base ser interditada, e eu vi com os meus próprios olhos os motoristas ainda em cima carregando, ou seja, mesmo depois da morte do meu pai, continuava-se como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então isso é muito traumatizante para a família, né? Muito obrigada, viu, por contar a sua história, confiar no trabalho da Arapuã. E o apelo está feito, Vinícius, para que se dê uma resposta para a família, para que esse caso não se repita com outros tantos que ainda trabalham por lá. Eu volto com você. Essa questão do combustível na Paraíba, desde o abastecimento, da distribuição e do preço, carece de uma fiscalização intensa, né? Nós tivemos aí 20 centavos no etanol, no combustível, na gasolina, e até agora ninguém sabe quem foi. Se foi o governo federal, o governo estadual, Chapolin Colorado, Gatazinebra, você não sabe. O Procon disse que multou 51 postos, mas não é mesmo que nada, é caldo de cozinhar ovo, não pega nem sal.